aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre informações que circundam a nossa Bolsa de Valores, o mercado no geral. Hoje é dia 20 de julho de 2024, é um sábado, agora são aproximadamente 11 horas e 20 da manhã. Como você pode ver, estamos fora do escritório, estamos em viagem. Essa cidade aqui se chama Capão da Canoa, no litoral do Rio Grande do Sul. Estamos aqui para um evento social, estamos, evidentemente, com os nossos equipamentos, trabalhando dentro da margem do possível, porque transportar esse aparato tecnológico não é muito fácil. De qualquer forma, tem algumas informações, vamos tentar passar rápido o que nós apuramos, que podem ser relevantes para que nós olhemos para isso, tomemos nossas decisões ou melhoramos, ou viemos a melhorar as nossas posições, principalmente diante do mercado. Eu vou falar sobre 16 carteiras de ações para dividendos, ver se alguma se encaixa com a carteira do canal ou se está de acordo com algum pensamento que você tem para a sua carteira de investimentos. E também tem uma informação que eu achei bastante interessante, é bom discutir sobre isso, um mercado que pode estar à beira de um precipício, talvez aí pode surgir ou oportunidades, ou no caso de não surgir oportunidades, como é que nós podemos nos proteger de eventuais quedas acirradas dentro do mercado. E eu vou começar por essa notícia que sai nesse site aqui chamado Acionista. No site tem uma reportagem, ela é relativamente antiga, do dia 5 de julho de 2024, ela é trazida da Space Money, do segmento aqui de investimentos, e fala nas melhores ações para ganhar dividendos em julho de 2024 com 16 carteiras. Essas carteiras, elas estão listadas aqui embaixo. Você pode ver aqui, tem da Ágora, da Ativa, Banco Safra, Banco Santander, BB Investimentos, e veja que elas vão listando aqui ações para colocar nas suas carteiras. No total, como nós vimos, tem 16 carteiras. Bem ali embaixo você pode ver a BTG Pactual, nós também vamos encontrar a Eleven Financial Research, Empíricos, a Genial, a Gás Investimentos, Itaú BBA, que normalmente algumas delas a gente comenta muito no canal aqui quando saem relatórios sobre algum tema específico. Então, nós temos a MyCap, a PagBank, a Planner Investimentos, a Terra Investimentos e a XP Investimentos. Todas elas você pode ver, elas acabam listando ações ali que estão colocando nas suas carteiras para fins de dividendos. E o que nós fizemos aqui no canal foi listar todas essas ações que elas foram colocadas e também ver aqui o quanto cada uma daquelas construtora de carteiras, elas foram apontando as ações que estão ali à esquerda, Ágora, Ativa, todas as que eu falei, Safra, Santander, BB Investimentos, etc. E assim, se nós formos ver mais aqui para o final de toda essa lista que nós acabamos por fazer, eu acabei listando aqui todas aquelas ações pelo número de vezes que elas foram citadas por cada uma das corretoras. Então veja que quem mais foi citado foi o Banco do Brasil, 11 vezes, depois a Vivo, depois a Petrobras, depois a Vale, e aí nós temos aqui, com 5 vezes citados, BB Seguridade, a CPFL Energia, o Itaú Unibanco, e depois com 4 citações, a CEMIG, a Copel, a Eletrobras e a Gerdau. E depois com 3 citações, a Bradespar, a Curry, a Porto Seguro e a TIM. E depois caem as demais aqui com 2 citações. Algumas delas aí fazendo parte da nossa carteira, como é o caso do Banco do Brasil, BB Seguridade. Nós já tivemos Copel, não temos mais na carteira. E, bom, enfim, tem algumas ações que a gente costuma olhar também com muito carinho, que no caso da CPFL Energia, e aqui você vai poder ver toda essa construção dessas ações que foram colocadas para fins de dividendos. Algumas fazem parte da carteira, outras não fazem. Tem umas que nós estamos muito de olho, nós gostamos muito,
como é o caso, por exemplo, da CEMIG. Tem aqui também ó, a Copasa, com 2 citações. E aqui você pode ver, então, né, você pode fazer um print aqui, porque eu acho que essas aqui são as principais, onde você pode ver se tem alguma afinidade com essa carteira. Aqui no caso, veja que tem até a Taesa citada 2 vezes. Itaúsa, o pessoal que gosta também, citado 2 vezes. A Engie, do setor de energia elétrica, citado 2 vezes. Não tem prioridade. Temos também aqui a B3, citada 2 vezes. São ações, Klabin, que muitas vezes está na boca do pessoal, e a Sanepar. Então veja que são carteiras dentro daqueles segmentos que a gente costuma ver, de seguros, de bancos, elétricas, e eventualmente a gente olha para saneamento, que eu acho que mais ou menos a gente vai fechando por aí, mas apareceu o Telecom, como a Vivo, e você pode olhar, ver se isso aí está de acordo com a sua, com o seu plano, com o seu método de investimento. Eu vejo alguma utilidade nesse tipo de informação na medida que a gente pode fazer alguns comparativos, ver os caminhos que nós estamos tomando, mas, evidentemente, né, que nós temos que ter muito mais convicções nas nossas tomadas de decisões do que ficar olhando para o lado, mas é importante também a gente dar uma olhadinha de leve, porque, claro, aqui tem muito mais gente envolvida e a gente pode ver o que eles têm na cabeça, que não necessariamente concorda com o que nós temos na nossa cabeça. Indo agora para o segundo ponto das nossas análises, nesta reportagem que está na Neofeed, reportagem essa que vem assinada por José Eduardo Barella, eu acho que ela é mais relevante até do que a primeira, e ela é do dia de ontem, dia 19/7, e saiu aqui pouco passadas 15 horas, quando o mercado já está indo para o seu fechamento. Está aqui no setor de negócios, e veja que essa reportagem começa assim, eu achei ela bastante interessante. A maior bolha da história está chegando ao seu pico. Alerta gestor, símbolo de fundos cisne negro. Eu já vou explicar, na verdade eu não vou explicar, a própria reportagem ela acaba por explicar isso aí. Então, esse gestor é dessa Universe Investments, é um fundo de hedge que ganhou bilhões apostando em quedas anteriores do mercado e prevê último suspiro do atual rally de ações antes de um acerto de contas devastador, pelo menos na visão que ele está passando aqui. Não sei se eu iria nessa linha do devastador, mas é importante às vezes a gente ver várias visões do mercado, até para que a gente consiga posicionar a nossa. Então esse gestor, ele não é o primeiro e nem será o último gestor a prever o estouro da bolha do mercado de ações, e aqui está se referindo especificamente aos Estados Unidos. Mas acontece que às vezes se dá nos Estados Unidos, mas gera um efeito dominó e repercute em outros mercados, como o nosso aqui, por exemplo, que é um mercado bem mais dependente do mercado americano. E o mercado dos Estados Unidos, ele vive atualmente um rally de valorização em meio à expectativa da queda de juros pelo Federal Reserve. Isso aqui é algo que a gente tem realmente visto e notado que tem acontecido, inclusive nós temos comentado com uma certa frequência aqui no canal. Esse gestor de fundo, ele está à frente aqui de um capital, de um hedge com 16 bilhões e, segundo se menciona nessa reportagem, tem autoridade para falar no assunto. É especializado em mitigar, ou seja, suavizar o risco de um evento raro e devastador no mercado de ações. Então esse evento raro e devastador é que é conhecido, como a gente viu lá no início da reportagem, é conhecido como cisne negro. Esse termo, na verdade, ele é cunhado aqui por Nicholas Taleb no best-seller dele chamado Cisne Negro. Tem esse aí, tem o outro, aquele chamado Antifrágil. Ou seja, nós estamos diante de um autor fazendo escola. E o que tem lá por trás é que eles apostam nessa estratégia de risco de cauda, concebida para lucrar com oscilações muito raras, que é isso que ele está imaginando que pode acontecer. Então, oscilação muito rara nos preços dos ativos.
Então se apoderam da imaginação, eles, né, se apoderam da imaginação dos investidores, se apoderaram da imaginação dos investidores durante a crise de 2008, o que fez gerar grandes lucros, enquanto o mercado caía fragorosamente. E talvez seja nisso que esteja apostando agora. Essa percepção foi reforçada durante os primeiros dias do surto do coronavírus. Então tem duas experiências que ele está citando. A crise do subprime de 2008 e depois o início da pandemia em 2020. E depois a reportagem vai discorrer sobre os ganhos que se teve no passado nesses dois casos. Só que agora, né, o gestor aqui está vendo uma grande liquidação se aproximando. Então esse é o centro do nosso discurso de hoje, da nossa conversa de hoje. Então ele vê uma grande liquidação se aproximando, na qual prevê que as ações elas tendem a perder mais da metade do seu valor. Será? Não sei. Mas a gente começa a olhar para vários ângulos dentro do mercado. Não dá para descartar nada quem é investidor. Segundo o gestor, ele acredita que nós estamos a caminho de algo muito ruim, na visão dele, a maior bolha da história humana. Mas aqui ele faz um comentário até bastante irônico, né? Mas é claro que eu diria isso, né? Diz ele, porque, claro, ele trabalha de um lado que aposta, sim, vai analisando o mercado e aposta justamente que aconteçam esses eventos raros que num curto espaço de tempo geram uma grande oscilação do mercado. Esse conteúdo que está sendo mostrado aqui para você é tirado de uma entrevista que foi feita pelo próprio, né, ao The Wall Street Journal. O objetivo básico da proteção da Universa é deixar os gestores de fundos profissionais confortáveis em assumir riscos e, em seguida, fornecer-lhes dinheiro extra quando surgirem as pechinchas. Então ele está dizendo aqui o que ele faria, né? Nessa hipótese que ele está visualizando de uma possibilidade de acontecer essa derrocada de ações. Ou seja, fornecimento de recurso extra, ou seja, praticamente fazer um caixa, né? Em outras palavras, aguardando essa possibilidade. E ele ainda afirma que permanecer com investimento passivo em ações é a melhor estratégia de longo prazo, que é o que nós fazemos aqui no canal. É interessante aqui, quando questionado sobre os meros mortais sem acesso a coberturas de risco de cauda, como é que eles devem responder a essa previsão de uma possível estourada da bolha? Bom, provavelmente vão ficar sem fazer absolutamente nada, pelo menos. E é no sentido de sem fazer nada, porque depois que você é tomado de surpresa, evidentemente que muitos investidores congelam, não tomam atitudes, e outros fazem uma venda desesperada, que é justamente o que força mais a baixa do preço dos ativos. E ele faz uma abordagem aqui que eu achei bastante interessante, né, que é o elevado endividamento público dos Estados Unidos. A gente já sabe, as seguidas valorizações das ações. Então veja que o S&P 500 bateu 30 recordes nesse ano. É um rally muito considerável, né? Torna mais difícil a concorrência de um resgate liderado pelo governo americano, porque o governo está muito endividado, então qualquer vacilação do conjunto de empresas não tem como socorrer, que foi o que aconteceu em 2008. Portanto, isso pode, segundo ele, né, forçar ainda mais, empurrar mais ainda para a derrocada. Outro ponto que ele levanta é sobre a desaceleração benigna da inflação, mantendo baixo o índice de desemprego e a atividade econômica em bom ritmo. Só que ele aqui, né, no caso, né, despreza a crença no chamado pouso suave, que é mais ou menos o que o presidente do Federal Reserve, o Banco Central Americano, ele está dizendo. E diz que a economia dos Estados Unidos poderá, inclusive, entrar em recessão até o final do ano. Será? Bom, de qualquer forma, ele considera que o rally
vai continuar por meses e ficará ainda mais violento. Vamos acompanhar para ver se acontece isso no rally mais acirrado, porque o mercado está numa fase que ele chama de caixinhos dourados, ou seja, está vivendo uma fase de alegria. Crescimento econômico moderado e baixa inflação, e aqui está se referindo especificamente aos Estados Unidos. E eu acho que essa é a parte mais significativa que eu apurei daqui, para que a gente possa ter uma noção, uma ideia do que eventualmente seja um estar por vir. O fato é que se S&P 500, ou pelo menos a Bolsa Americana, está num rally, a Bolsa Brasileira me parece que também está, né? Ela desceu, depois está subindo em V, nós já mostramos aqui em outros vídeos, vou deixar alguns aqui no final para você acompanhar. E descartando agora a questão do mercado aqui do Brasil, que está com uma cara, assim, nesse momento, né, de uma condução suave, tem quase um namoro do mercado com um governo que não é muito confiável, um mercado que adora ser o pateta do governo, acredita em qualquer coisa que é dita, e quando algo diferente, né, dessa expectativa ocorre principalmente no exterior, evidentemente que tem reflexo aqui no Brasil. Eu não consigo ainda enxergar da forma como ele está. De qualquer forma, esse momento é o momento que nós estamos mais fazendo caixa, porque o retorno em V e para o método que nós utilizamos aqui no canal, não é conveniente que nós compremos ações, a não ser aquela que é a regular do mês. Enquanto o mercado estava na linha de descida, antes de fazer o V, nós chegamos a comprar, olha, eu não tenho certeza, mas bateu ali de 15 a 20 compras, claro, todas elas pingadas, né, enquanto vinha caindo. Agora que o mercado está subindo, nós compramos uma ou outra ação aí de uma forma muito esporádica, não teve nada de significativo. Então, só com compras regulares do mês, aumentando o nosso número de ações. Se acontecer isso que ele está vendo, a outra parte disso é que nós estamos fazendo caixa. E não sei se vai ter razão, se não vai ter razão. Se tiver, vai ser algo interessante, porque nós temos um caixa para oportunidade bastante robusto, aguardando, né, essas oportunidades. Vamos ver devagarinho o que acontece, para que lá adiante a gente verifique se essas coisas têm algum sentido ou não tem. Se não tiver, continuamos também na nossa mesma batida até o final do ano, simplesmente fazendo compras regulares do nosso mês. E dito isso, eu vou ficando por aqui agora em viagem, né? Eu espero, claro, com toda essa dificuldade, você tenha gostado. E eu vou ficando por aqui, como eu disse, né? Me despedindo de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.